Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico. E nesse vídeo eu vou falar sobre a forte queda que o fundo KNCR11 sofreu desde o começo do ano, tá? Muitas pessoas perguntaram sobre isso, até porque é um dos maiores, se não o maior fundo imobiliário da, bolsa, da nossa bolsa, e ele vem caindo bastante e não consegue se recuperar. Desde agora eu já queria que você deixasse aqui nos comentários, você é cotista do KNCR11? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber quem é e quem não é cotista desse fundo, porque faz muito sentido para o andamento desse vídeo, tá? Antes de falar sobre os motivos da queda, primeiro eu quero fazer uma rápida introdução sobre o KNCR11 e também falar como está a carteira dele, porque isso vai dar alguns indícios dos motivos pelos quais ele caiu tanto nos últimos tempos, nos últimos meses. Então vamos lá, o KNCR11 é o Kinea Rendimentos Imobiliários, é um fundo que tem hoje, no caso, segundo o relatório mais recente de julho de 2020, um patrimônio líquido de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Esse patrimônio já foi superior a 4 bilhões e 100 milhões de reais, fazendo deles um dos maiores, se não o maior. Eu até dei uma olhada rápida nisso, não vi se ele era o maior, mas talvez seja até o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, da nossa Bolsa, tá? Então é um fundo de recebíveis imobiliários que investe predominantemente em CRIs, ou seja, certificados de recebíveis imobiliários, e com isso ele estaria na categoria dos fundos de papel, não é um fundo de tijolo, tá? E agora vamos dar uma olhada como o preço dele vem se comportando desde o começo do ano, para a gente falar um pouquinho mais sobre os motivos dessa desvalorização, tá? Então vamos lá, ele começou o ano, o primeiro pregão do ano, ele fechou em R$ 106, depois subiu um pouquinho, no dia 8 de janeiro ele chegou ao maior valor do ano inteiro, pelo menos até agora, até agosto de 2020, ele chegou a R$ 107,80, e aí depois em março, no dia 19 de março, no olho da crise, no pior momento da crise, ele chegou a ser cotado a R$ 80,40. Esse foi o pior momento dele, ensaiou uma recuperação, no dia 30 de abril ele já estava sendo cotado a R$ 95,55, foi a melhor cotação desde essa grande queda. Então, quando tinha ensaiado essa recuperação, depois voltou a cair de novo. No dia 28 de julho, ele já estava sendo cotado a R$ 85,10. E agora, na cotação mais recente, em relação à data de gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 24, antes de fechar o mercado. Então, a cotação mais recente foi na sexta-feira passada, dia 21 de agosto, em que ele fechou cotado a R$ 89. Então, ele chegou a valer R$ 107,80 e agora, na cotação mais recente, R$ 89. Isso daí representa uma desvalorização de 17,44%. Uma desvalorização de mais de 17% num fundo bem conservador e que sempre teve aquele desempenho bem vamos dizer assim, homogêneo, com pouca volatilidade, e aí veio caindo tanto. Só para você ter uma ideia, ele está hoje cotado a R$ 89, mas o valor patrimonial dele é R$ 97,39. Então assim, ele está sendo vendido bem abaixo do valor patrimonial, um fundo de uma boa gestora, um fundo conservador, e ele está assim, o que será que aconteceu com esse fundo? Por que será que ele está caindo tanto? Vamos dar uma olhada, tá? É interessante porque a própria gestora, a Kinea, ela já abre o relatório de julho assim, falando sobre o fundo está sem nenhum problema, e aí até usando palavras deles, tá? Na opinião deles, lá no relatório de julho, eles falam o seguinte: o desconto nas cotas do KNCR11 é, abre aspas, injustificado. Eles botam lá. E por quê? Eles até ilustram um cenário para mostrar o quanto isso daí estaria, na opinião deles, tá? Fora vamos dizer assim, totalmente sem justificativa. Eles botam, olha, se a gente encerrasse o fundo hoje, vendesse o patrimônio do fundo todo, descontasse as despesas e devolvesse esse patrimônio para os cotistas, seria pago um valor de R$ 104 por cota, um valor inclusive que é acima do valor patrimonial, que está abaixo porque ele foi corrigido por uma questão de marcação ao mercado. Então assim, se hoje o patrimônio do fundo valeria para o cotista R$ 104, não faz o menor sentido ele estar sendo vendido agora a R$ 89. Será que não faz? Vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada na carteira, no desempenho do fundo, para a gente tentar identificar se isso faz ou não faz sentido mesmo, tá? Porque a opinião do gestor sempre tem aquele viés, né? Ele tem que defender o dele, tem que defender o produto dele. Então, alguns indícios já vão desde o começo, já vão desde o objetivo do fundo. Quando você vê lá, entra lá no site do fundo, lá do KNCR11, na própria página da Kinea, ele já bota lá. Qual é o objetivo do fundo? Render 100% do CDI líquido do imposto de renda. Você para pensar, quanto está o CDI hoje? Quanto está a taxa Selic hoje? 2% ao ano.
Um fundo imobiliário que rende 2% ao ano, mesmo que isento no imposto de renda hoje, isso seria uma boa rentabilidade? Não, né? Pelo contrário, né? É uma rentabilidade muito abaixo do que praticamente todos os outros bons fundos têm pago. Então, como objetivo, é um objetivo muito frágil. E você vai para outros pontos. Taxa de administração dele. Ele tem uma taxa de administração de 1,08% ao ano. Só para você ter uma ideia, outros bons fundos recebíveis, como o IRDM 11 e o VRTA 11, eles cobram 1% ao ano, todos eles sem taxa de performance, tá? Porque tem também o HGCR 11 que cobra só 0,8, mas tem uma taxa de performance. Mas vamos lá, então ele já está com a taxa de performance, a taxa de administração dele é um pouquinho mais alta do que a média. Não cobra a taxa de performance, isso aí já é um bom ponto, um ponto positivo, tá? Porque para quem tem um objetivo tão baixo ainda cobrar performance seria uma covardia. E você vê lá na alocação da carteira dele. Hoje a carteira pelo menos hoje, quando eu falo hoje, é sempre relacionado ao último relatório gerencial dele, que foi de julho, do fechamento de julho de 2020. Então, 93,1% do patrimônio do fundo está alocado em CRIs e 6,9% está alocado em caixa. Isso não tem nenhum problema. É normal fundos imobiliários terem uma razoável reserva em caixa para poder fazer movimentos, para poder fazer alguma reserva para complementar algum rendimento, não tem nenhum problema. Para poder fazer uma nova alocação, zero problemas em relação a isso. E aqui começam a aparecer os problemas. Como é que está a alocação dele por indexador? 84,8%, quase 85% do patrimônio do fundo está indexado em CDI mais alguma taxa. Isso daí já não é tão legal. Fundos indexados a CDI já não é tão legal, mas óbvio, dependendo da taxa média, isso pode ser uma coisa boa. Então vamos seguir. Quase 85% dele está alocado em CDI mais alguma coisa. 8% dele, só 8% está alocado em inflação mais alguma coisa. E os outros 6,9%, que é justamente o caixa, está alocado na taxa Selic, também sem nenhum problema. Está lá sua reserva no Tesouro Selic, mesmo fundos imobiliários, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é a maneira mais líquida e segura de se fazer uma reserva, de fazer um caixa. Qual o grande problema dele? É quando ele chega na taxa média do CDI mais dele. Porque essa taxa média que eles têm contratada é muito baixa. Ele tem uma taxa média de CDI mais 1,52%. Isso é muito pouco para o momento atual. Imagina a taxa Selic a 2% e ele tem taxa Selic mais 1,52%. Ele tem uma rentabilidade média da carteira dele sobre o valor patrimonial de 3,5% ao ano. Então o patrimônio dele está rendendo muito pouco. Obviamente que ele tem um foco em investir atrelado ao CDI, ele deixa isso claro no objetivo dele. Mas mesmo como taxa de contratação está muito abaixo, outros fundos recebíveis, mesmo nessa parte de CDI, está CDI mais 2, CDI mais 3 em média. Então está muito baixo, óbvio, é um fundo conservador, um fundo mais seguro, dificilmente as CRIs que ele investe vão ter problemas financeiros, problemas de pagamento, mas é um patrimônio que está rendendo muito pouco quando a gente compara com outros fundos recebíveis, tá? Tanto é que o que vem acontecendo com os rendimentos do fundo? A taxa Selic só faz cair. Passou um tempo lá nos 4 e alguma coisa, 4,25, depois esse ano só fez cair até chegar em 2%. Então como está o rendimento do KNCR11 em relação aos pagamentos dos dividendos mensais dele? Então em janeiro de 2020 ele estava pagando 50 centavos por cota. Quando foi em março, esse rendimento já caiu para 45 centavos por cota. Depois em abril ele caiu para 35 centavos por cota. E desde maio, junho, julho, ele pagou só 30 centavos por cota. E aqui tem outro ponto ainda mais interessante, tá? Que no caso de julho, o valor que o fundo distribuiu para os cotistas foi 17% superior ao valor do resultado mensal no fundo. Ou seja, ele distribuiu mais dinheiro do que ele tinha recebido no mês. Ele teve que usar uma parte das reservas que ele tinha para poder manter aquele rendimento de 30 centavos. Então o rendimento vem caindo e pelo menos em julho ele ainda teve que usar mais um pouco da reserva para conseguir pagar aqueles 30 centavos por cota. E o que é que isso tem representado? Se por acaso esse fundo mantivesse esse pagamento de 30 centavos por cota até o final do ano, ou pelo menos pelos próximos 12 meses, e aí tudo vai depender de como vai ficar a taxa Selic, se vai fazer alguma nova emissão para poder fazer uma realocação, mas vamos dizer que ele mantivesse esses 30 centavos por cota pelos próximos 12 meses. Se a gente pega 30 centavos por cota, multiplica por 12, dá R$ 3,60. R$ 3,60 dividido pela cotação mais recente de R$ 89,00, isso é pela cotação mais recente, tá? Isso daí representaria um dividend yield de apenas 4,05% ao ano. Para um fundo imobiliário, para um bom fundo imobiliário, essa não é uma taxa tão atrativa, tá? Principalmente para bons fundos recebíveis. Geralmente os fundos recebíveis pagam mais do que isso. E quando você compara essa taxa
em relação ao valor patrimonial do fundo, que é o que de fato está gerando ela. Então esse dividend yield, não em relação aos R$ 89, mas aos 97, deixa eu só confirmar aqui o valor, 97,39. Em relação aos 97,39, esses 3,60 representam um dividend yield de apenas 3,7% ao ano. Então é um dividend yield muito baixo. Então qual a minha opinião específica sobre o KNCR11? Ele continua entregando exatamente o que ele se propõe. Na verdade, ele até está entregando um pouquinho mais, que ele diz que quer entregar 100% de CDI. Então, se ele estivesse pagando 2% ao ano, ele estaria entregando o que ele está prometendo. Mas o problema é que o que ele se propõe a entregar é muito pouco para o momento atual, com taxa Selic de 2% ao ano. É muito pouco. Então, é óbvio que esse rendimento entregue, muitas vezes as pessoas investem em fundos imobiliários com muito mais foco na renda mensal do que na questão da cotação do fundo em si, está muito abaixo da média. Ele está muito abaixo da média. Então, faz sentido o preço dele ter sofrido essa desvalorização. Por quê? Porque quando ele estava valendo lá na casa dos R$100, essa renda é muito baixa. Daria, sei lá, menos de 4% ao ano. Então, ele sofreu essa desvalorização. Muita gente se desfez dele porque ele estava pagando pouco. Então, muita gente vendendo, a pressão vendedora, uma oferta muito maior do que a demanda, o preço dele foi caindo. E mesmo hoje, nesse patamar de 89 centavos, ainda assim, a renda dele está abaixo quando se compara com outros fundos de recebíveis imobiliários. E para mim, um dos grandes problemas da Kinea em relação a fundos de recebíveis é que a Kinea ela fez uma divisão em relação aos seus fundos de recebíveis. Enquanto a maioria dos fundos de recebíveis, IRDM tem apenas um, VRTA, entre outros que existem no mercado, eles fazem, não, nós somos um fundo de recebíveis, a gente investe em CRI com foco em otimizar a rentabilidade. Então ele aloca quanto ele quiser em IPCA, em CDI, em GPM. Aqui nela fez uma separação. Ela fez um fundo só focado em CDI, que foi o KNCR11, e fez um outro fundo que é o KNIP11, que é focado em índice de preços. E é esse fundo que ele investe mais em CRIs atreladas à inflação, está desempenhando super bem. Enquanto o KNCR11, caindo pra caramba, caindo mais de 7%, pagando rendimentos bem baixinho, o KNIP, também da Kinea, ele caiu só 7,15% no ano, está sendo negociado acima do seu valor patrimonial e distribuiu, por exemplo, um último rendimento de 70 centavos por cota, o que representa um yield mensal de 6,4%. Desculpa, de 0,64% no mês. Isso no ano daria mais de 7% se ele fosse anualizado. Daria mais de 7% ao ano líquido de IR. Então, se os dois fundos fossem um mix, para poder otimizar a rentabilidade, talvez ela tivesse um produto que atendesse muito mais a maioria e estivesse entregando resultados muito melhores. Então a gente tem um dos maiores fundos, se não o maior fundo da Bolsa, pagando um rendimento muito baixo. E isso sim justifica a queda no preço. Então, na minha opinião, eu discordo de gestores nessa questão. Não é injustificável, é completamente justificável. A rentabilidade que ele oferece, baseado no que o mercado está oferecendo, não interessa como é formada a carteira dele. Baseado no que o mercado oferece, está muito baixo. Então se justifica que o preço dele sofra essa pancada. Faz total sentido. Então assim, até para uma questão de transparência, eu não sou cotista, tá? Do KNCR, e eu não gosto de fundos que sejam focados apenas em superar o CDI. Quando você pensa em índices de preço, eles geralmente fazem muito mais sentido porque eles vão te dar juros reais, vão te dar sempre rentabilidade acima da inflação, e o mercado imobiliário ela tem um foco muito maior em ter preços, seja de aluguéis, no caso dos fundos de tijolo, seja no caso de recebíveis, os CRIs de IPCA ou de IGPM, em entregar rentabilidades bem acima da inflação. Então, isso daí, via de regra, termina compensando muito mais para o investidor. Seja com a taxa Selic baixa, seja com a Selic alta. Porque se a taxa Selic sobe, geralmente ela sobe porque a inflação também saiu um pouquinho do controle. Aqui no Brasil, se usa a taxa Selic para se controlar a inflação. Quando a taxa Selic estava na casa dos 14% ao ano, há alguns anos atrás, a inflação chegou a estar em 10% ao ano também. Então, você receber 6, 7% ao ano mais a inflação, ele é bom em praticamente qualquer cenário. Por isso que eu prefiro fundos recebíveis que obviamente tem muito mais liberdade para poder fazer a administração da sua carteira, mas que aproveitem essas CRIs que pagam um valor fixo, sei lá, 6, 7, 8% ao ano, mais a variação do IPCA ou mais a variação do IGPM. Então, assim, na minha opinião, tem total justificativa essa queda do KNCR11, e eu acho que o objetivo do fundo ele é muito raso. Ele é muito pouco, como eu posso falar, ousado. Então ele falta mais ousadia, mas era a concepção dele. Ele foi concebido desse jeito e quem investe deveria saber disso.
No final das contas, essa aqui é a grande lição. Se você investe no KNCR11 e está achando ruim essa rentabilidade atual, você tem que saber que você investiu num fundo que sempre buscou isso. Então ele está entregando, ele não está desempenhando mal. Ele está desempenhando exatamente aquilo que ele se propõe. Mas o que ele se propõe para o momento atual é uma rentabilidade muito abaixo. Essa que é a grande questão. Então o maior problema não é nem do fundo em si. É de quem decidiu investir nesse fundo buscando rentabilidades na casa dos outros fundos recebíveis, daqueles fundos que rendem IPCA mais 6%, IPCA mais 7%, que tem isso como objetivo. Essa, no final das contas, é a grande lição. Então, o que é que você vai fazer com suas cotas do KNCR11, caso você seja? Não sei, só você pode decidir. A grande questão é que ele sempre se propôs a isso e a queda da rentabilidade dele aconteceu por isso. A taxa Selic caiu, ele tem quase todo o patrimônio atrelado, 85% do patrimônio atrelado a CDI mais uma taxa baixa, 1,52%. É óbvio que isso, mais dia menos dia, ia se terminar se refletindo nos rendimentos pagos e foi o que aconteceu. Então, essa é a história do KNCR11. Espero que você tenha entendido agora por que ele caiu. Esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.